Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Elave por Trás das Quadras. Eu me chamo Fernanda Varela Bittner e faço parte do quadro de treinadores da Elave. Hoje, no nosso primeiro podcast, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Elave. E para falar com a gente, ninguém melhor do que um dos mentores da associação, o Jefferson Vandresen, o conhecido Jefão. Bem-vindo, Jefão. Então, obrigado, Nanda? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Elave, a Associação Esporte e Lazer Alto Vale, e vamos contar um pouquinho para a galera aí como foi fundada e como foi criada e o porquê que disso tudo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Rede de Postos Pilão, É em nome da Rede de Postos Pilão que a gente está fazendo esse episódio do nosso podcast, tá? Falando um pouquinho sobre esse patrocínio, que ajuda bastante a Elave, Jefão? A Rede de Postos Pilão conta com 4 unidades, 3 na BR-470, em Lontras, Ibirama e em Rio do Sul, e uma no bairro Barragem, também em Rio do Sul. Uma das principais preocupações da Rede de Postos Pilão é a qualidade, que tende a oferecer para os seus clientes, E claro, conta com uma equipe de técnicos que fazem treinamentos ali com a equipe da Rede de Postos para poder oferecer um serviço de qualidade para todos os seus clientes. Tirando também que tem o cartão Fidelidade, para quem abastece lá pode fazer o cadastro que ganha um descontinho também, Então, muito obrigada, Rede de Postos Pilão, por fazer essa parceria aqui com a Elave. Mas vamos lá, falando agora da Elave, Jefão, a gente sabe, que a associação ela tem bastante, ela se preocupa bastante com as equipes de base daqui de Rio do Sul, mas explica pra gente o que é a Elave, Como foi fundada, conta um pouquinho da história pra gente. Então vamos lá, Então começando, com a Elave ela foi criada por mim, e com o Zé Roberto, ali que veio do voleibol adulto de Rio do Sul. A gente veio conversando já desde o final do ano de 2017, que foi aquela época que acabou a Superliga Adulta aqui, onde o time desistiu de participar da Superliga por alguns problemas financeiros, vamos dizer assim, por falta de patrocínio, falta de recurso, onde então a gente decidiu criar essa associação, já que aquela não iria existir mais, para não deixar esse voleibol acabar aqui na nossa região. Na verdade, no primeiro momento foi para não deixar acabar o voleibol dentro da cidade de Rio do Sul, Então a Elave foi criada justamente por causa disso, E a gente veio conversando então desde 2017, onde no ano de 2018, no finalzinho do ano de 2018, no dia 30 de novembro, a Elave foi fundada, A gente veio praticamente para tentar resgatar um pouquinho da base, que onde tinha a equipe adulta, a gente vinha tentando fazer isso e ela foi deixando um pouquinho de lado, e a ideia era tentar dar uma grande estrutura, uma boa estrutura para a gente conseguir formar atletas. Aí, graças a Deus, a gente veio conseguindo desenvolver um bom trabalho, com pouco recurso, mas desenvolvendo um bom trabalho, onde já lá no nosso primeiro ano trabalhando, a gente conseguiu colocar a equipe de Olesc e Joguinhos numa fase estadual, onde isso fazia tempo que não tinha acontecido. Eu lembro que na época que tinha o voleibol adulto, as equipes, algumas meninas que treinavam na base faziam parte do adulto. Então acho que essa não sei se é uma parceria, mas esse combinado, por ter equipe adulta, dava um brilho maior para as meninas, E como acabou, acabou a equipe adulta, as meninas pensaram, poxa, e agora, Na época ali, eu lembro que quando eu participava também da comissão técnica da equipe adulta, era fácil não, mas aparecia bastante meninas para participar do projeto de base, porém a gente não tinha uma estrutura por trás disso. Sim. Então ficava difícil a gente fomentar e tentar alcançar mais espaço no espaço no âmbito estadual, onde a gente conseguiu, Até você fez parte do grupo ali, do elenco, do time adulto, Eu lembro que a Flavinha foi participar de uns torneios aí brasileiros junto com a equipe adulta, E teve mais algumas meninas aí. E a nossa preocupação realmente quando acabou foi isso, Como a gente ia trazer essas meninas, pois elas não teriam um espelho para isso, Sim.
E no começo foi bem difícil, né? A gente tinha poucas meninas, mas isso foi devagarzinho, a gente foi trabalhando, mostrando o resultado e foi dando resultado e foi a gente conseguindo mais material humano para trabalhar. Show. E, Jeff, só me tira uma dúvida. Quanto tempo que tu tá no vôlei de Rio do Sul? No vôlei de Rio do Sul, né? Eu comecei no vôlei a trabalhar com voleibol de Rio do Sul em 2010. Então foi 3 anos que eu trabalhei com o professor Mafra, no masculino, né? Então eu era técnico das categorias menores lá, do iniciante até o pré-mirim, e ajudando ele como auxiliar. E daí depois, em 2013, o Zé Roberto, junto com o Nilo Borgonovo, me trouxe para o voleibol feminino. Então eu saí lá do Mafra, né, na época, e vim trabalhar com o voleibol feminino em 2013, onde eu participei da comissão do adulto e já começando já com as categorias de rendimento da fundação, que era o Lesc Joguinhos, Sim. até 16 anos e até 18 anos. E hoje, quem faz parte da associação, assim, da equipe da associação? A gente tem dentro da associação, né, legal, vamos dizer assim, a gente tem algumas pessoas por trás disso, ajudando a correr, né, onde tem a Suzana, que é a presidente hoje da ELAVE, né, o próprio Zé Roberto, ele faz parte do financeiro, é tesoureiro da ELAVE, né, então a gente tem algumas pessoas por trás ajudando a correr para formar essa parte legal da associação. Mas hoje até eu não faço mais parte do quadro de sócios do clube, porém sou um dos fundadores, né, e a gente ajuda a correr por trás. Sim. Então, realmente quem está correndo por trás assim é eu, o Zé Roberto. Agora a gente tem a Marluce, né, que ajuda a correr bastante, dá uma força bem grande para a gente aí, né. Agora entrando a Nanda no quadro de treinadores junto aí, então também está ajudando a correr bastante por trás dessas equipes de base, principalmente. E agora a gente vai tentar, a gente está tentando, e a gente com certeza vai conseguir envolver mais os pais, que a nossa ideia é envolver os pais no projeto, principalmente das menores, para ver se a gente consegue alcançar ainda mais, né, lugares mais altos, porque se depender da gente, né, eu e Nanda, vamos dizer assim, né, a gente tem que fazer tudo por fora e esquecer a quadra. Sim. E a gente vai ser bem difícil a gente conseguir separar esses dois. Porque a quadra, querendo ou não, ocupa muito tempo, muito espaço, e a gente está tentando melhorar esse por trás das quadras. Sim. E vale salientar, né, Jeff, que tem muita menina. Então, por isso que é muita correria também. Muita correria, Muita. né? Então, dando continuidade no histórico, né? Então, em 2018 a gente começou ali, a gente tinha uma média de 40 meninas, 30 meninas, e hoje, graças a Deus, a gente está próximo de 150 meninas, se não mais, né? Porque acabaram entrando algumas meninas novas aí, a gente acabou não computando elas ainda. Então, eu acredito que deve chegar ali, se não mais, né? E a gente vê isso, a força dessas meninas, nessas ações que a gente faz. Sim. Né? Por exemplo, a pastelada que foi há poucos dias atrás aí, a gente chegou a vender 4.000 cartões de pastéis, graças a elas, né? Então, com 150 meninas, 4.000 cartões de pastéis, é bacana, eu acho que é um empenho legal, e se a gente conseguir trazer esses pais para perto, né, eu acho que a gente vai conseguir alcançar lugares mais altos. E também é importante, né, a presença dos pais, né? Porque por elas ser menores, né, e querendo ou não tem contato direto, né, com a família. Acho que a família tem que fazer parte, até para elas continuar praticando e entender, né, a importância da família estar junto, né? Perfeito, é assim que tem que ser, né? E como a associação ela é uma associação sem fins lucrativos, né? Então ela não visa distribuir lucros, não pode distribuir lucros para os sócios, né? Então todo o dinheiro é voltado para a ELAVE, né? Para a associação. E com isso a gente precisa viver de alguma maneira, né? Porque tem custos muito grandes. Depende dessas ações, desses eventos e de patrocinadores, onde a gente quer tentar incluir esses pais, né? Que estão aí no meio da sociedade para tentar alcançar mais gente para dentro do projeto. Jeff, tu que é um dos fundadores, né? Acho que o principal, né, fundador da ELAVE, para ti, na tua ideia, assim, qual é o maior desafio para se manter um projeto como a ELAVE? Porque como tu falou,
é um projeto sem fins lucrativos, tudo gera custo, né? Mas não só financeiramente falando, hoje, porque você é técnico, você é tudo, né? Mas também é professor e a gente costuma conversar também que a gente não lida só nas quadras, né? A gente tem que dar o exemplo, a gente tem que, enfim. Então, qual é o maior desafio para ti? Tem vários desafios, né, Nanda? Um dos maiores desafios, querendo ou não, é os pais, tá? Por vários motivos. A filha não tá legal na escola, por exemplo, eu vou cortar o voleibol. Vou ler a primeira coisa. É a primeira coisa. E não é isso que a gente quer. Porque a gente cobra, querendo ou não, a gente cobra os boletins, então a gente cobra o empenho delas na escola também, como a gente cobra o empenho delas dentro do projeto, dentro do vôlei. A gente força elas, né, a ir atrás das coisas. Então a gente está tentando educar elas não só para jogar voleibol, a gente está tentando educar elas como cidadão, né? Como cidadã, para viver no mundo afora, né? Uma das nossas bases também, né, dos nossos pilares que a gente usa bastante dentro com as equipes de rendimento, né, é o comprometimento que a gente cobra delas, é a pontualidade, é o respeito, tá? Então a gente tem vários pilares ali que a gente tenta inserir dentro das meninas, a gente cobra e a gente espera que elas levam isso não só para o voleibol, né? A nossa ideia é elas levar isso para o resto da vida, né? Então, até a minha tese de faculdade, né, o meu TCC foi em cima disso, os benefícios que trazem o voleibol para as crianças e do que elas levam do voleibol, né? Então, ali traz vários benefícios se os pais colaborarem com isso, tá? Não estou dizendo que é todos os pais assim, mas tem alguns que ainda não entendem o processo, os benefícios, né, do que a gente faz. E a gente está tentando fazer um pouquinho disso, né, com reuniões periódicas aí para ver se a gente consegue introduzir um pouquinho mais. Além disso também, né, tem vários outros motivos que forçam às vezes a gente trabalhar mais. Uma é o material humano, né, que graças a Deus agora tem, mas de 150, se a gente tirar um grupo para realmente participar de projetos competitivos de rendimento, a gente não consegue tirar todas, é uma minoria, então, querendo ou não, ainda falta gente, falta meninas participando do projeto, tá? E também falta professores, para a gente conseguir dar uma qualidade maior, né, a gente precisa de mais professores. Né? Então, também pensando nisso, né, que a gente precisava de mais material humano, de mais meninas participando, a Elave também, a gente começou a sair do âmbito de Rio do Sul. Né? A gente começou a pensar um pouquinho mais, ali em 2019, né, depois de um ano ali, a pensar um pouquinho mais no Alto Vale. Aí a gente começou a vender projetos para as prefeituras. Né? Então, a primeira a comprar um nosso projeto, a primeira a acreditar na gente foi a Prefeitura de Laurentino, onde a gente conseguiu, em 2019, colocar uma escolinha de voleibol lá. Estava sensacional, tinha bastante meninas participando, então já estava dando uma visibilidade bacana aqui na nossa região. Tanto é que depois até o Zé conseguiu vender mais um projeto e pegou as duas equipes adultas para tocar lá, né? Foi o masculino lá com o Jean e o feminino lá com a Tamara e com a Giane. E assim a gente veio indo, né? No ano seguinte a gente conseguiu. No ano seguinte a gente não conseguiu, na verdade, né? Porque daí veio a pandemia em 2020, que foi um belo travamento para a gente. Para todo mundo. Para todo mundo. Daí depois a Prefeitura de Laurentino com essas bases cancelaram, mas a gente conseguiu abrir em Agronômica, né, que agora está um sucesso, tem mais de 30 meninas participando lá, está bem bacana mesmo, da base, tem muitas meninas com a idade que a gente quer, que é até 14 anos, nesses núcleos, né, e a gente está tentando abrir em outros lugares de novo, estamos com conversas aí, tomara que dê certo. É porque a ideia, que nem você falou no início, não é só Rio do Sul, né? É Alto Vale, tanto que é o nome diz, né? Esporte Lazer Alto Vale. Né? Então, quanto mais for abrindo, né? Até mesmo para outras crianças ter a oportunidade de fazer parte do projeto. Né? Porque hoje tem umas meninas que moram em outros municípios e com a ajuda da associação vem treinar aqui em Rio do Sul. Perfeito. A gente não pode, a ajuda da associação, né? A gente faz esse esforço para conseguir. E a gente também não pode esquecer, né, de citar a Fundação, né, de Rio do Sul, a FMD, que ajuda um monte com isso, né? Então aí tem os passes atletas aí que eles estão fornecendo, não só para a gente, né, para todas as modalidades aí.
e tá dando uma mão na roda e começa a aparecer. Então tá vindo gente de Rio do Oeste, tem gente de Agronômica, tem algumas meninas de Laurentino querendo vir fazer o vôlei aqui, já que lá acabou o projeto. Sim. Né? Então tem meninas de Lontras, eu tinha meninas de Ascurra querendo vir, então tem meninas de vários lugares aí, algumas não conseguem vir por alguns motivos aí, mas a gente está tentando ampliar realmente isso, né? E a ideia dos nossos núcleos é até 14 anos, para depois centralizar em uma equipe, provavelmente deve ser aqui, está sendo aqui em Rio do Sul, mas a equipe não é de Rio do Sul, é do Alto Vale, né? Essas equipes de rendimento, 16, 18 anos, e quem sabe futuramente um adulto novamente. Ah, legal. E você estava falando ali sobre os desejos, né, da Elave. Hoje, tu consegue me dizer assim, a Elave enquanto associação, o que a Elave deseja alcançar enquanto associação? A gente pretende, a gente visa, né, a gente espelha alguns projetos dentro do estado, né, como o voleibol de base, né, a gente tem alguns projetos como Nova Trento, que a gente se espelha, Joaçaba, que a gente se espelha, e Jaraguá. Então a gente pega algumas coisas desses projetos, a gente está tentando juntar no nosso, para ver se algum dia, né, a gente está trabalhando, eu sei que é tijolo por tijolo, né, mas algum dia a gente vai conseguir chegar lá. Né? Então são projetos muito bem vistos, não só no estado, como nacionalmente, tá? E a gente tenta chegar lá nesse nível também, como associação de clubes. Mas a Elave não é só clube, né? Então a Elave, a partir de 2019 aí, começou a visar uns outros projetos, né, que a gente vai tentar introduzir cada vez mais forte. Esse ano vai ser mais forte, e a gente vai começar a falar logo mais sobre eles. Importante falar, Jeff, que tu comentou antes sobre a FMD, né? A FMD é um dos principais apoiadores da Elave, né? Auxilia com várias coisas, né? Um dos principais parceiros, apoia os eventos oferecidos pela Elave. E falando agora como fundação, né? Ajuda ali vários atletas com Bolsa Atleta, né? Tem vários técnicos que fazem parte, né, do quadro de funcionários da fundação. Tem eventos próprios, né, no qual eles realizam com a população em geral, né? Então acho bem legal a gente estar falando um pouquinho sobre a FMD. E também foi pela FMD que a gente, né, que a Elave, conseguiu ali o patrocínio da Santa Prev Saúde. Né? O que é a Santa Prev Saúde? É um plano de saúde, né, que busca proporcionar um atendimento acessível para os seus clientes, para os seus associados, né, de forma com muita segurança, ágil, né, e tem ali uma gama de serviços, né, oferecidos. Exatamente, de serviços que eles oferecem. Né? Então eles oferecem, a Santa Prev é parecido com o serviço da Consente, né? Então onde eles fornecem descontos em consultas, em exames. Então eles têm uma gama no estado inteiro. Tá? A Santa Prev é bem legal, se vocês quiserem entrar no site lá e acompanhar os serviços dele lá, do nosso amigo Evandro lá, é só entrar no santaprevsaude.com.br aí que vocês vão encontrar tudo lá. É a mesma coisa com a fundação, né? Entrando no site da FMD ali, vocês podem ter certeza que vocês vão ver todas as competições, tanto o campeonato de futebol, o campeonato de futsal, tudo que está acontecendo em Rio do Sul no esporte. Exatamente. Falando de competição, Jeff, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a Gran Liga, né? Que as equipes aqui da região ficam todas ansiosas para o início do ano, sair o calendário da Gran Liga para ver como que vai ser, né? Eu acho que foi uma tentativa que deu super certo, acho que foi em 2019. A primeira etapa. E assim, foi um campeonato um pouco diferente para os times de cá, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a Gran Liga. A Gran Liga, né, é um projeto dentro da associação da Elave, né, onde a ideia da Elave é fazer vários projetos para isso. Já vou dizer o porquê, né? Então a gente estava com muita dificuldade de conseguir patrocínios para a base, que isso é normal, é natural e acontece muito, e não só aqui. E o que a gente inventou? Inventou a Gran Liga Elave, por dois motivos. Um, para conseguir vender patrocínios para uma competição, que fica mais fácil, e dali a gente consegue tirar uma parte para a base. Né? Então também é uma forma da base, do voleibol base, conseguir alguns dinheiros aí para manter o projeto delas. E um próximo objetivo foi realmente fazer alguns campeonatos na região do Alto Vale, porque estava faltando esses campeonatos, a gente via que não tinha competições
para essas equipes que não são, como eu vou dizer, não treinam tanto, não têm ambições tão altas de participar de jogos abertos ou de algum outro campeonato com um nível mais alto. Então a nossa liga foi criada para atender esse pessoal. Pouso Redondo, Laurentino, Agronômica, né, Lontras, toda essa região aí que tem times que treinam, né, mas onde são equipes que não querem sair para fora para participar de várias competições pelo alto nível. Né? Então a gente criou essa competição visando essas equipes, tanto no masculino quanto no feminino. E um dos pontos principais da ELAVE realmente foi focar na estrutura para os atletas. Né? Então a gente queria dar a melhor estrutura para os atletas, eu acho que a gente está conseguindo, né? Pelos comentários de vários aí. Colocar uma boa qualidade de jogos, de arbitragem, para o pessoal que treina aqui, que nunca participou de uma competição, tinha muitas meninas. Eu lembro que no primeiro ano, a equipe de agronômica, por exemplo, tinha muitas meninas que nunca tiveram nem jogado voleibol em uma competição. Então, elas pegaram uma competição de nível de organização muito alta, porque a gente preza muito pela organização, né? Se vocês olharem aí nas nossas redes sociais, vocês vão ver que a organização é igual à Superliga. Não muda praticamente nada. A única coisa que não tem é o tapete, onde a Superliga joga. Mas o restante tem tudo, né? Para vocês terem uma ideia aí de quem está assistindo, as equipes não levam bola, né? A gente fornece as bolas. As equipes não levam água, a gente fornece toda a água, né? As equipes não se preocupam com enxugar quadra, não se preocupam com se a rede está legal, se a iluminação está boa, se vai ter alguém para atender se alguém se machucar. Então a gente oferece tudo isso. Literalmente vão para jogar. Literalmente as equipes vão para jogar, né? Então, na primeira vez que a gente fez, deu para ver nitidamente no rosto das pessoas, da forma que a gente atendeu elas, a felicidade que era. Para ter noção, a gente chama jogador por jogador na hora que vai entrar em todos os jogos. São 9 jogos por rodada. Em todos os jogos a gente chama. Tem um sistema de som que não falta música, que não falta entretenimento para quem está assistindo e nem para quem está jogando. Então esses 3 anos que aconteceu a Superliga, 2019, 2021 e 2022, né? Foi nesse nível. Vocês podem perguntar para qualquer um aí. A gente pode trazer algumas imagens aí para mostrar também. Foi sensacional. E foi o que eu falei antes, né? As equipes que não estavam acostumadas a jogar, elas já esperam ansiosas pelo calendário da ELAVE. E eu lembro que em 2020, quando teve a pandemia, o pessoal sempre falava, tá, será que vai ter ELAVE esse ano? Será que não vai ter? Querendo que tivesse o campeonato, né? Então eu acredito que de 2019 para cá, ela foi ganhando uma proporção, né? Claro que o objetivo são as equipes aqui do Alto Vale, mas também atingiu algumas equipes fora. Graças a Deus, né? Foi tão bem falado, né? Em 2019 ela trazer uma equipe de Lages, né? No masculino, porque não havia fechado o número ideal que a gente queria, que são 6 equipes, para fazer o campeonato masculino. Então a gente convidou, excelente equipe, tá? Deu um brilho a mais no nosso campeonato. E com o comentário dos atletas, né? Porque eles se falam, eles vão para outras equipes jogar, então eles jogam outros campeonatos. Ficou tão bem falado que veio outras equipes entrar em contato com a gente, né? Então tem equipes aí que estão tentando entrar já há 2, 3 anos e a gente não abriu as portas para elas. Até a gente pede desculpa, né? Mas a nossa intenção realmente são as equipes do Alto Vale, né? Foi criado para isso, tá? E a gente está conseguindo alcançar mais equipes, né? Esse ano deve fechar todas as equipes do feminino, né? E graças a Deus foi tão grande o masculino, tão bem falado, que a gente está criando a Superliga masculina da segunda divisão, a Gran Liga B, vamos dizer assim, que também vai fechar com todas as equipes. Legal. E deixa eu te perguntar, a Gran Liga pretende crescer mais? Pretende cada vez crescer mais, né? A gente nunca pode querer estar satisfeito, né? Porque senão a gente para no tempo e acaba piorando o que a gente está fazendo, né? Então a Gran Liga pretende crescer mais. Em que sentido? A gente quer
fomentar todas as cidades do Alto Vale a fazer um projeto de vôlei. Né? Então a ideia principalmente da Gran Liga é isso, a gente quer fazer o voleibol crescer. Né? Tanto é que a gente pode ver aí, do 2019, que começou a Gran Liga Elave, para esse ano agora, no masculino, né, que tem uma competição parecida com a gente, que é a Gimave, né, no masculino daquele ano para esse ano, deu um estouro de equipes participando. Do masculino. Né? Então, para ter uma noção, na Gimave do ano passado, que participou do masculino aí, eu acho que deu 6, 8 equipes. Acho que foi mais ou menos isso. Tá? E nos anos passados, às vezes nem dava competições. Tá? Então, para ter uma noção, na Gran Liga Elave desse ano, masculina, nós vamos ter 12 equipes. Uma na primeira divisão, 6 na primeira divisão. Na primeira divisão e 6 na segunda divisão. Então dá para ver que o pessoal está crescendo. Né? Então o Vitimarçum está tendo um projeto bem legal lá, né? O presidente Getúlio está reativando um voleibolzinho deles lá, bem legal também, com o professor Altino, né? Eu sei que tem Ibirama também, não vai participar nesse ano. Mas tem também, né? Porque participou da Gimave, né? A gente quer tentar convencer e eles acreditar no nosso projeto para entrar também, né? Salete, onde você é técnica lá também, não tinha masculino, está tendo agora, então a gente está conseguindo. A Agronômica, a Agrolândia, está tendo masculino. Voltou, né? Voltou. A Agronômica que tinha um projeto de vocês lá e a gente conseguiu, vocês saíram, mas está tendo um outro trabalhinho lá, então mais para frente eu acredito que eles devam entrar também nos próximos anos aí, né? E o feminino, que é um pouquinho mais difícil, também está tendo uma boa procura e acredito que também vamos conseguir atingir mais cidades aí, que a gente sabe que tem mais cidades participando, né? Só as pessoas elas ficam um pouco tímidas de vir participar, achando que o nível é muito grande, mas não é essa a ideia, é tentar dar competitividade para todos. E oportunidade também, né? Porque tem muita gente que nem tu falou, tem um pouquinho de receio, né? Mas conhecendo os jogos, vindo para o ginásio assistir, eu acho que perde essa questão de como que será que é o nível lá da Gran Liga, né? E que legal, que eu realmente fiquei bem surpresa, uma surpresa boa, né? De ter fechado as 12 equipes no masculino, né? Porque a ideia realmente foi trazer o pessoal da Gimave, né? Que participava da Gimave, porque só tinha a Gimave, né? Então agora tem mais um evento competitivo no ano, né? Algumas equipes que participaram desde a primeira edição da Gran Liga ainda estão participando, ainda esse ano, né? Por exemplo, Laurentino, Rio do Sul, Lontras, né? A gente tem 2 equipes de Rio do Sul masculino, né? Que é o Master, né? Do Luciano PG, e agora a do adulto, né? Que é agora o Euler ali, que a galera bem conhecida aí da turma. Né? No feminino tem a equipe da Soja, que é o voleibol Master, que é mais da primeira, tem a equipe de Laurentino. A Agronômica participou da primeira, ficou um ano fora, mas está voltando agora de novo. Né? Então tem equipes que realmente já botam no calendário a nossa competição. Algo mais sobre a Gran Liga, Jefão? Bom, a ideia é agora, né, como a gente veio nessas últimas 3 temporadas, focando realmente nos atletas, né, a gente não vai parar de jeito nenhum de focar neles, não é o nosso objetivo, mas agora a gente também vai focar, a gente quer focar, a gente vai investir um pouquinho mais nisso, em levar o público para o ginásio. Legal. Né, a gente acha que está faltando isso. Para prestigiar também, querendo ou não, levando mais público, a gente está valorizando os nossos atletas que participam, mas também valorizar os nossos parceiros. Quanto mais gente tiver no ginásio, mais os nossos parceiros vão ser vistos, né, e os parceiros das outras equipes aí também. Né? Então a gente está fazendo algumas ações, a gente tem alguns projetos em mente aí, para ver se a gente consegue levar mais público para o ginásio. Porque o vôlei, né, teve sua história, né, com o feminino, mas realmente, né, ainda está fraco o público. Está fraco, né, Nanda? Mas a gente não pode esquecer, né, que o público não esqueceu do voleibol. Não, o exemplo foi o JASC. Exatamente, recentemente, eu ia comentar isso agora, recentemente, né, no finalzinho do ano passado, em novembro, teve o JASC, Jogos Abertos aqui no Rio Grande do Sul, onde o voleibol foi lá no ginásio do Rui Barbosa. E aquele ginásio, para assistir os Jogos de Rio do Sul, que a gente montou uma equipe aí,
Só para vocês terem uma noção, a nossa equipe foi montada com algumas meninas da região que jogam a Gran Liga Lave, né? O projeto da Gran Liga Lave. É um projeto da cidade de Rio do Sul para os jogos do JASC do ano passado. Foi buscar essas meninas da nossa Gran Liga aqui, né? Para valorizar elas e também para fazer uma equipe do Alto Vale. E foi sensacional, sensacional. Lotou o ginásio, né? Lotou o ginásio ficou pequeno. Tá? Foi uma pena que Rio do Sul não conseguiu classificar para a próxima fase. Tá? Foi por motivos de detalhes, né? Que a gente não conseguiu ganhar o set de Florianópolis, mérito da equipe de Florianópolis, do Fabiano. Né? Mas se a gente tivesse passado para a próxima fase, já estava combinado para os jogos ter vindo para o ginásio municipal, porque realmente iria ficar pequeno, mais pequeno, o ginásio do Rio Barbosa. Né? E já comentando com a galera aí, vai ser novamente no JASC em Rio do Sul. Já estamos conversando com a Fundação, junto com o Jefferson e com o Serginho, para a gente fazer os jogos do voleibol no ginásio municipal, que a gente vai montar a equipe de novo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar o público novamente. Então, já falando, dando uma ênfase agora para as equipes que participam da Gran Liga Lave, eu acho interessante a gente falar que algumas delas já começaram o calendário competitivo de 2023, né? Por exemplo, Laurentino, acho que uma semana ou um pouquinho mais de tempo atrás, foi para Brusque participar da Copa delas. Em 2022 foi campeã, a equipe foi campeã, agora em 2023 foi campeã de novo, né? Participa desde a primeira edição da Elave, ano passado ficou em segundo e esse ano também está vindo com tudo, de novo, né? Um dos favoritos. A Laurentino aí, né? Tanto para a nossa competição da Gran Liga Lave quanto para as outras competições aí, ela sempre chama algumas meninas de fora, conhecidas delas aí, que são boas atletas. Né? Então elas vêm sempre se reforçando. Sim. O Master, né? Ainda no feminino, a equipe ali da Suyan também foi para Guaramirim há pouco tempo, inclusive contigo, né? E participou de um campeonato lá, né? O campeonato lá foi bem legal, né? A gente foi com uma equipe Master, né? O campeonato lá era uma Copa aberta, mas de categoria prata, né? Que estava bem forte, na verdade, o nível das competições lá, mas a gente ficou em quarto lugar, né? Mas foi bem bacana para elas, para ver como é que estava o projeto delas ali. Deu uma animada, a equipe está bem montadinha, a nossa equipe Master aí, eu acho que vai fazer frente no Campeonato Estadual Master, que a gente vai participar esse ano. Elas estão com a intenção de participar da Gran Liga Lave também, acredito que vão participar. Também vai fazer uma boa frente aí com as outras equipes aí. Eu acredito que o calendário delas aí esse ano vai ser bem positivo e bem legal. E em relação à procura, né, do Master, então o técnico do Master ali, feminino, tá tendo bastante procura para participar dos treinos e enfim? Esse ano a gente estava com uma demanda baixa ano passado, né, acabou dando uma boa desistência. Esse ano aí a ideia da Suyan, junto com a Marluce, foi fazer uma seletiva, chamar umas meninas da região aí, né, lançar nas redes sociais para ver se aparecia algumas meninas da região. Tá dando efeito, né, apareceu algumas meninas aí para treinar, ainda estão bem abertas as portas ainda para quem quer treinar na segunda-feira à noite. É só entrar em contato com a gente aí, mas toda vez está vindo bastante gente entrar em contato com a gente. Então foi bem legal, a gente conseguiu resgatar algumas atletas antigas, vamos dizer assim, que praticavam voleibol antigamente, que começaram a voltar agora a jogar. Então está sendo um projeto bem legal. Achei que ia ser bem mais desafiador fazer isso, mas está sendo de uma maneira bem positiva. E ele participa dos treinos do Master, é só Mulheres Master? Mulheres Master, não, tem algumas exceções aí, mas tem que entrar em contato realmente com a gente aí nas redes sociais do Voleibol Master de Rio do Sul, né? E a gente dá todas as coordenadas por lá. Show de bola. Ainda no feminino teve a Elave, sub-17, né? Recentemente foi lá para São João Batista, ficou em quarto lugar na série Ouro. Isso, né? A gente foi com a base lá, né? O sub-17 com meninas até 16 anos, participar de um campeonato lá que o Marquinhos organizou lá. Foi um campeonato sensacional,
né? Estavam bem organizado. Excelentes equipes, né? Então a gente, entre 8 equipes, né? Na primeira fase a gente conseguiu ficar em segundo colocado na nossa chave e a gente foi para a etapa, para a final ouro. Pô, a gente jogou com Joaçaba, que é uma grande equipe no estado aí, jogou com Jaraguá, que é uma grande equipe no estado aí, Balneário, que é uma grande equipe no estado, Florianópolis. Então a gente fez grandes jogos, excelentes jogos. A gente viu que a gente precisa melhorar bastante para os nossos desafios que vão vir aí, que são grandes desafios. Mas eu tenho certeza que a partir desse primeiro campeonato, que foi excelente, a gente vai conseguir melhorar e vamos trazer boas conquistas para a Rio do Sul, colher bons frutos. E ainda no Sub-17 as meninas já estão se preparando para o próximo campeonato, né? A gente está com algumas... A agenda do Sub-17 esse ano vai estar bem cheia. Então elas vão ralar pra caramba, vão treinar pra caramba, a gente vai treinar pra caramba, trabalhar muito. Então a gente vai participar com algumas meninas numa Copa que vai acontecer aqui na região e a gente já está se preparando para a primeira etapa do estadual, né? Organizado pela federação mesmo, Sub-17, que vai ser dia 22 e 23 desse mês agora de abril, na cidade de Xanxerê. Então vai ter 21 equipes nessa categoria, então é muita equipe, a gente vai jogar muito, né? E eu espero, a gente vai trabalhar para isso, para que a gente consiga chegar em uma possíveis finais, no final do ano. A estadual também tem ouro e prata? A estadual também tem ouro e prata, né? Mas apenas 4 equipes vão para a final ouro e 4 equipes para a final prata. Então de 21 equipes, só 8 vão para as finais. E a gente espera estar lá, né? A gente vai trabalhar para isso, a gente sabe que é difícil, né? O desafio é bem grande, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante, as meninas estão se dedicando aí para isso. No masculino, né, das equipes que participam da ELAV, a gente recebeu a informação que por enquanto só Rio do Sul começou o calendário competitivo, né? Participou da Aulisa, lá em Fraiburgo, conseguiu ficar em segundo lugar, né? Rio do Sul adulto masculino também está com uma novidade esse ano, né, que vai participar dos Jogos Abertos. Ano passado não conseguiu, né, uma equipe para participar dos Jogos Abertos, mas esse ano o trabalho está um pouquinho mais firme, né, a galera abraçou um pouquinho mais a causa. Comentando sobre, né, eu acho que esse ano o trabalho está um pouquinho mais sério, né, está mais organizado. Eu estou vendo de fora, né, não faço parte do masculino, mas estou vendo de fora que o projeto que vocês estão aplicando nele lá está legal, né? Eu tenho certeza que ficar campeão do JASC é uma tarefa bem árdua, né? Porque tem equipes que não dá para competir, né? O nosso nível, vou falar orçamentário mesmo, não tem como, né? Mas eu acho que a gente vai fazer uma boa campanha Rio do Sul, né? E eu tenho certeza do que a Gran Liga vai ajudar nesse trabalho para fortalecer, né? Porque a Gran Liga está vindo com boas equipes para jogar contra, né? A gente não pode deixar de citar também a equipe de Pouso Redondo, que também participou do último JASC, deve participar desse JASC agora, e eu acho que vai ser muito bom para as duas equipes se enfrentarem para se preparar para isso. Vai ser muito bom. O nível, né, Jefão, ali do masculino da ELAV subiu muito. A gente até estava comentando nos treinamentos, cara, não dá para dar bobeira. Né? A ELAV deixou de ser um campeonato assim de final de semana, passou realmente a fazer parte do calendário competitivo. Então a primeira divisão da Gran Liga, né, vai entrar na competição aí dessas galeras aí. A galera vai querer disputar para ser campeão e vai usar para competições maiores. E treinamento, né? Participar de treinamento para poder fazer bons jogos com outras equipes. Temos também, Jeff, o Friends Ball, que é uma equipe mista aqui da cidade, né? Eles já organizaram um torneio aqui na cidade, inclusive algumas equipes de fora, acho que foi Blumenau, se não me engano, participou do torneio misto deles. E é legal, né, tá vendo o outro lado, né, também. Eu conheço algumas pessoas que estão por trás desse voleibol misto aí do Friends Ball. São algumas pessoas que gostam da modalidade, né? Elas estão correndo atrás, dá para tirar o chapéu para elas mesmo, porque elas estão correndo atrás, estão tentando fazer. Eu acho isso muito legal, só tem a crescer o nosso voleibol na nossa região. E querendo ou não, é uma modalidade, uma categoria que está crescendo muito no estado, que é o voleibol misto. Né? Eu tenho certeza que eles vão se dar bem e desejo todo o sucesso do mundo para eles.
Só para deixar, né, bem explicado aqui, pessoal, algumas equipes que participam do ELAV, a gente acabou não citando aqui, porque não iniciaram ainda o calendário competitivo, tá? Mas caso, né, você aí, organizador de equipe, técnico, capitão, entre em contato com a gente, manda o calendário competitivo de vocês, manda o resultado que a gente vai estar falando aqui no podcast. Vamos estar falando, né? O podcast, na verdade, é para isso. Exatamente. Para falar do nosso Alto Vale, de todas as equipes aqui da região. Falando em competição aqui da região, né, acho que vale a pena a gente citar a linha de Presidente Getúlio, que vai acontecer esse ano, a Copa do Leite, né? Então o Altino entrou em contato com a gente lá, né, falando dessa Copa do Leite. Então vai ser a primeira Copa do Leite em Presidente Getúlio, vai ser no mês de abril e mês de maio, se eu não me engano, né, com as categorias aí, tem categoria adulto, masculino e feminino, tem categoria de base, sub-14 e sub-16. O formato da competição é bem bacana. Né? Ele está visando realmente atletas que moram no município, então o Rio do Sul vai participar, tem que ser atletas que residem no município, tá? Então o adulto pode ter, ele chama de um estrangeiro, pode ter uma atleta ou um atleta que não mora no Rio do Sul, e as categorias de base tem que ser todas residentes no município. Eu acho isso legal, acho que vai dar uma competitividade maior, né, para as equipes aí. E ainda tem algumas vagas sobrando, então se tiver alguma equipe interessada é só entrar em contato com a Altina lá de Presidente Getúlio, que ele abre as portas e explica certinho como funciona aí. Com certeza, e o legal é ver esses outros municípios organizando Copas, né? É isso aí, né? Então essa é a ideia, né? acho que foi um pouco nossa culpa isso, né? Que só a gente estava fazendo e as outras começaram a organizar, e é isso mesmo. Para crescer o voleibol tem que ter mais e mais Copas e as equipes participarem e as prefeituras comprar essa ideia. Exatamente. E, né, agora a gente pede pro pessoal de casa aí, segue as nossas redes sociais, curta esse vídeo, compartilha, para fazer com que a gente grave outros, né, Jeff? Que é um desafio, a gente não é acostumado a fazer isso, então a gente está acostumado a trabalhar dentro da quadra, mas curte lá, compartilha para a gente poder gravar mais vídeos para vocês. É isso aí, né? Então, muito obrigado aí, né, Nanda? Exatamente. Foi bacana esse podcast. Acho que a gente contou um pouquinho da história da ELAV. Né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, pode colocar aí nos comentários, a gente vai dar uma lida e no próximo episódio a gente traz essas dúvidas sanadas aí, a gente conversa com vocês também. Esse podcast está aberto para a gente fazer um bate-papo legal com as pessoas aí da nossa região e do estado de Santa Catarina todo. Exatamente. Falando em episódio do podcast, só dar um spoiler, não vou citar nome, não vou falar nada, mas o próximo episódio tá bacana, tá bem legal, né? Então, o nosso próximo episódio aí, a gente vai trazer uma atleta que saiu do projeto de Rio do Sul, né, que conseguiu alcançar alguns lugares bacanas aí. Acho que vai ser bem legal vocês acompanharem e ver a história da menina que vai chegar aí com a gente. Quase falou o nome. Mas é isso aí. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. E acho que é mais, né? Valeu! Valeu!